Como um grupo de ódio que governava um país inteiro simplesmente desapareceu no ar. Spoiler: eles não desapareceram. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha fascinado historiadores e o público desde 1945, o destino dos responsáveis por um dos maiores males da história é menos discutido. Hoje, no Uma História a Mais, vamos examinar a dura verdade sobre o que aconteceu com os nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Depois da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em zonas de ocupação entre os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Os aliados adotaram várias políticas dentro do Plano Geral de Desnazificação. A desnazificação foi um plano implementado para livrar a sociedade alemã e austríaca do poder e da influência nazista. A vida dos nazistas detidos não era igual, dependendo da zona em que se encontravam. Os campos de internamento soviéticos tinham as piores condições. Isso levou muitos a tentarem se mudar para uma das zonas ocidentais, disfarçando-se de anticomunistas. Das zonas mais ocidentais, a Alemanha ocupada pelos franceses era a área mais tolerante. Na visão deles, a Alemanha como um todo era responsável pela guerra, e eles davam menos importância à distinção entre nazistas e não nazistas. Nos 5 anos seguintes à guerra, cerca de 400 mil alemães foram detidos em campos de internamento, enquanto aguardavam possíveis punições. Isso parece muito à primeira vista, mas quando se considera que até 45 milhões de alemães na época eram membros ou apoiadores do partido nazista, algo não bate. O problema com a desnazificação era a sua enorme magnitude. Simplesmente havia alemães demais envolvidos para processar quem tinha feito o quê. Imagine um país inteiro na fila do Detran. É esse tipo de lentidão burocrática que estamos falando. Outro problema era a reconstrução da economia alemã. De acordo com as regras de desnazificação, os infratores deveriam ser removidos de cargos de alto escalão e forçados a realizar trabalho braçal. Mas se todos os nazistas e simpatizantes do nazismo fossem responsabilizados, literalmente não haveria trabalhadores qualificados suficientes para manter uma sociedade funcionando. Na zona britânica, por exemplo, descobriu-se que 90% dos advogados eram nazistas. Como não dava para ter uma sociedade funcionando sem lei ou ordem, a Grã-Bretanha decidiu que 50% dos serviços jurídicos civis alemães poderiam ser ocupados por nazistas nominais. Nazistas, mas não nazistas de verdade. A zona francesa enfrentou um problema parecido com os professores. Depois de demitir 3/4 dos professores por causa da influência nazista, tiveram que recontratá-los para ter um sistema educacional, reconstruir um país e, ao mesmo tempo, tentar classificar e punir um grande número de cidadãos culpados. Estava longe de ser um processo simples. Quando a desnazificação começou, Eisenhower, que era general do exército na época, estimou que o processo levaria 50 anos. Mas em 1946, as potências aliadas entregaram as rédeas da desnazificação para a Alemanha. Peraí, o que? É isso mesmo! A Alemanha agora estava encarregada de aplicar sua própria punição. Um destino popular para os piores dos piores nazistas, a América do Sul abrigava muitos ditadores simpatizantes na época, que abriram suas portas, por assim dizer. Estima-se que até 9 mil oficiais e colaboradores nazistas tenham escapado para a América do Sul após a guerra. Enquanto o Brasil e Chile receberam sua parcela de exilados, a Argentina, de longe, acolheu a maioria. Juan Perón, o presidente argentino, era um grande admirador do fascismo, especialmente depois de servir como adido militar na Itália, no início da Segunda Guerra Mundial. Ele também buscou aumentar o poder de seu próprio país, recrutando pessoas com expertise militar e técnica específica. Perón e seus funcionários do governo trabalharam para criar rotas de fuga para os nazistas através dos portos da Itália e da Espanha. Ele também auxiliou na falsificação de documentos para que deixassem o país. A maioria dos nazistas seguiu pelo Pacífico usando passaportes falsificados da Cruz Vermelha, carimbados com vistos de turista argentinos. Uma vez na Argentina, a maioria dos nazistas mudou de nome por um tempo para se esconder, mas alguns voltaram a viver com seus nomes verdadeiros, pois ficou claro que a Argentina não os extraditaria de volta para a Alemanha, mesmo que suas identidades fossem descobertas. Claro, a Argentina não foi o único país a recrutar nazistas para seu próprio benefício. Com o início de uma corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética, recrutar cientistas e engenheiros especializados tornou-se uma prioridade maior para os respectivos governos do que punir crimes contra a humanidade. Em 1945, os Estados Unidos lançaram secretamente a Operação Paperclip,
para levar cientistas e engenheiros alemães de volta ao continente, muitos deles nazistas, essencialmente como armas humanas. Perto do fim da guerra, a Alemanha percebeu a necessidade dessas habilidades, e o cientista alemão Werner Aschenberg criou uma lista com nomes importantes. Um técnico de laboratório polonês acabou encontrando a lista rasgada em um banheiro, que eventualmente chegou do MI6 à inteligência americana. Além de querer essas pessoas para o seu próprio lado, outra motivação crucial da Operação Paperclip foi impedir que os soviéticos obtivessem seus conhecimentos técnicos. Embora chamada de operação de evacuação, na verdade, os alvos identificados foram praticamente sequestrados e levados à força para os Estados Unidos, onde ficaram detidos por meses para interrogatório. Mesmo assim, muitos desses cientistas de foguetes, literalmente falando, tiveram carreiras extremamente bem-sucedidas e fizeram parte do programa espacial da NASA, apesar de haver suspeitas de um alto nível de envolvimento nazista entre eles. Quanto aos criminosos mais graves que conseguiram escapar e se esconder, os julgamentos de Nuremberg processaram nazistas em 1946 por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e guerras de agressão. Esses julgamentos foram importantes para estabelecer o direito internacional, especialmente no que diz respeito ao processo de crimes de guerra. Eles também foram um passo crucial para responsabilizar alguns dos criminosos mais notórios pelo Holocausto. O primeiro e mais famoso julgamento acusou 24 homens, com sentenças que variaram desde a absolvição até 10 anos de prisão e até mesmo a execução. 12 deles foram condenados à morte. Embora os julgamentos tenham representado justiça para alguns, a condenação de 12 homens à pena capital parece insignificante em comparação aos milhões que morreram no Holocausto e ao grande número de criminosos que nunca foram responsabilizados por seus atos. Alguns criticaram a legalidade dos julgamentos de Nuremberg, chamando-os de exemplo de justiça dos vencedores e considerando-os juridicamente inválidos. Outras críticas apontaram para a hipocrisia das nações aliadas ao processar crimes contra a humanidade, após suas próprias ações controversas durante a guerra. Depois que as potências aliadas abandonaram seus esforços de desnazificação após apenas alguns meses, a Alemanha foi encarregada do desafio, embora ainda estivesse ocupada por países aliados. Como era de se esperar, a Alemanha adotou um conjunto de regras mais flexíveis quando se tratava de identificar e punir nazistas. Qualquer pessoa nascida após 1919 era considerada vítima de lavagem cerebral e isenta de punição. Dos funcionários públicos que os Estados Unidos haviam removido do cargo, 75% foram reintegrados. E para evitar se atolarem no longo e complicado processo de julgamentos, 90% dos nazistas foram classificados como infratores menores. Em 1948, a Guerra Fria havia se tornado uma preocupação maior para os Estados Unidos e os casos restantes foram acelerados, com procedimentos que eram, na melhor das hipóteses, legalmente duvidosos. Em 1951, a desnazificação terminou, e a ênfase mudou para o pagamento de reparações às vítimas e suas famílias. Com os indultos e anistias promulgados pelo governo alemão, quase 800 mil pessoas foram liberadas de qualquer punição ou penalidade. Então, a Alemanha foi finalmente desnazificada? No Ministério da Justiça alemão da época, 77% dos altos funcionários eram ex-nazistas. Após a guerra, alguns dos nazistas mais notórios conseguiram se esconder e posteriormente fugir da Alemanha. Enquanto alguns viveram vidas inteiras impunes por assassinatos em massa, outros nomes importantes foram capturados por caçadores de nazistas que surgiram para fazer justiça aos criminosos de guerra que viviam no anonimato. Adolf Eichmann, o mentor da solução final de Hitler e da rede de campos de concentração, fugiu para Buenos Aires, onde trabalhou numa fábrica da Mercedes-Benz e morava com a esposa e 4 filhos. Só em 1960 é que Eichmann foi capturado por agentes israelenses, que o drogaram e o tiraram da Argentina, disfarçado de funcionário de uma companhia aérea israelense que teria sofrido um traumatismo craniano. Apesar dos protestos da Argentina pela sua devolução, Eichmann foi posteriormente julgado e executado em Israel. No entanto, nem todos os caçadores de nazistas eram agentes do governo. Simon Wiesenthal, um sobrevivente do Holocausto que virou caçador de nazistas, rastreou Franz Stangl em São Paulo. Stangl foi responsabilizado pelo programa de eutanásia Action T4, que matou pessoas com deficiências mentais e físicas. Depois que Wiesenthal o descobriu, Stangl foi extraditado para a Alemanha Ocidental e condenado à prisão perpétua. Ainda em 2019, nos Estados Unidos, Jacques Pauli foi deportado do país aos 95 anos de idade. Um historiador do Museu Memorial do Holocausto descobriu que Pauli tinha servido como guarda num campo de trabalhos forçados durante a guerra e não trabalhado na fazenda do pai, como ele alegou em 1949. É uma triste realidade que nem todos os nazistas foram responsabilizados pelos seus crimes. A caça aos nazistas já diminuiu bastante, já que a maioria das pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial já faleceu. Se você aprendeu algo novo, curta este vídeo e deixe nos comentários qual período histórico ou evento você gostaria que abordássemos na próxima vez.